Atenção, produtores de leite da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Wagner Beskov, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador e consultor da Transpondo. Trago um recado em nome da Coopermil, a quem nós prestamos serviços de consultoria, direcionado especificamente aos produtores de leite da cooperativa. Neste momento em que atravessamos uma seca bastante preocupante com tendências de se agravar. O gráfico, ou melhor dizendo, o mapa aqui nos ilustra, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está concentrada a região mais crítica, a região vermelha, atenuando-se em direção ao litoral, mas todo o estado já se encontra com déficit hídrico. Todas essas regiões são deficitárias em chuva no momento. Isso significa que a evapotranspiração, ou seja, a perda de água, está sendo maior do que a chegada da água pela chuva. Temos recebido uma série de questionamentos, os técnicos estão atendendo vocês, trazendo essas respostas, e decidimos fazer esse vídeo para que alcançasse um número maior de pessoas. Uma das perguntas que nos chega é: eu não tenho mais pasto e nem silagem, o que eu posso fornecer para os animais? Bom, a vaca é um ruminante. Toda fibra vegetal, desde que não seja tóxica, em princípio é um alimento para o animal. É claro que vai ser por uma questão de sobrevivência, para mantê-los, não é? Então, quanto mais baixa a qualidade dessa fibra, mais crítico. No entanto, para manter o animal é suficiente. Em primeiro lugar, a gente fala o óbvio, né? Tentar negociar acesso a áreas de vizinhos que não tenham gado, especialmente, sendo pastos, áreas abandonadas, banhados, restevas de trigo que ainda existam ou de outras culturas de inverno. Permitir, com muito cuidado, o acesso dos animais aos corredores e estradas da frente da propriedade. Em particular, usar um arame eletrificado para que os animais não tenham acesso à estrada e não haja acidentes. Se necessário, consulte a autoridade local para combinar essa ação. Mas normalmente isso é feito em momentos de crise. Tenham muito cuidado nessa busca de o que fornecer para os animais com o milho que não granou, e é o caso de todo o milho da região. Essa planta, ela absorveu muito nitrogênio, ele está concentrado na planta na forma de nitrato, e os animais, ao terem acesso a essa planta, precisam serem acostumados. Então comecem a fornecer pequenas quantidades, e é válido para tudo que nós vamos falar aqui, de maneira crescente. A cada dia aumenta um pouquinho aquele novo alimento na dieta. Sempre se deve fazer isso com o ruminante nesses momentos críticos mais ainda. Então até o 5º, 7º dia o rumen ainda está se acostumando. Se fizerem isso e as vacas tiverem um fornecimento de energia através de um concentrado de baixo teor de proteína ou de um milho, a vaca consegue transformar esse nitrogênio que está estocado em excesso no milho em crescimento bacteriano no rumen sem nenhum problema. Palha de trigo é um alimento nesse momento bom, tá? Ou de qualquer outro cereal de inverno, seja enfardado ou direto na lavoura, tá? E em último caso, inclusive galhos de árvores, tá? Agora, o que pode se fornecer? E isso vai quebrar o galho por um período muito curto, obviamente. Mas os salsos, todos eles são seguros, salsos e vimes, todos os tipos de salso e o vime. E os álamos, não muito comum na região, mas os álamos, não confundir com o plátano. O plátano é aquele da folha grande, né, tronco grosso. Esse não. Na dúvida, não fornecer nenhuma planta leitosa, nem que produza espinho, nem resinas, nem aroma muito forte. Normalmente são sinais de defesa da planta que não combinam com a alimentação animal. Ok? Como os animais vão digerir isso? Especialmente essas palhas de menor qualidade, né? Muito secas, muito passadas, muito fibrosas. Com a ajuda de uma mistura de nitrogênio mais enxofre. Esse nitrogênio, a fonte dele é a ureia, e há diferentes opções de enxofre. Nós produzimos um boletim técnico, vocês poderão ter acesso juntamente com esse vídeo, baixando, clicando no link e baixando, e se não encontrarem, entrem em contato com o seu técnico na sua unidade Coopermil. Esse material vai fornecer condições para as bactérias do rumen transformar essa fibra de baixa qualidade em energia para a vaca e até em proteína.
vocês vejam, o rumo é algo tão interessante que até, se fosse necessário, até papel nós poderíamos fornecer para uma vaca. Obviamente sem a tinta e sem grampos, né, sem outros contaminantes. Mas o papel em si, a vaca é celulose, a vaca consegue transformar se ela tiver acesso a nitrogênio e enxofre. Então, há mais opções por perto do que se imagina, né, se a gente considera esse conhecimento. Qual seria o preço justo para a tonelada de milho que não granou? Então tem um vizinho que plantou para lavoura, não vai dar nada e ele vai vender, né? Bom, se fosse um caso isolado e não tivesse essa busca, como não tem qualidade, a metade do valor de uma silagem boa já seria muito caro, né? Quem vende tem que ter consciência disso. Agora quem compra, estando necessitando, vai ter que ver o mercado, né? Vai ter que julgar aí o que dá para pagar. Mas com isso eu já digo que qualquer coisa acima da metade da silagem está muito caro. Não sei exatamente o que está sendo praticado na região, se é que ainda tem esse tipo de material disponível. Como posso estimar o rendimento de uma área de milho planta que não granou? Bom, a gente tem que saber as plantas por metro, entrem na lavoura e meçam em 10 metros e contem quantas plantas tem. Vamos dizer que deu 34 plantas, né? Vai ser 3,4 planta por metro. Então pega plantas por metro, a distância entre linhas em metro, por exemplo, 50 centímetros é 0,5 metros, e o peso médio das plantas. Também no meio da lavoura, tenta identificar plantas que representem a maioria dessa área. Peguem umas 3 a 5 plantas, colham elas na altura que vai ser cortado pela máquina, levem para uma balança e pesem. Dividido pelo número de plantas, vocês têm o peso médio das plantas. E aí fica fácil calcular de acordo com o exemplo. Então vamos dizer ali, 4 plantas por metro, dividido por 0,50, vai dar 8. Vezes 10 mil dá 80 mil plantas por hectare. Vamos imaginar que deu 300 gramas, né? E é típico o peso que vocês vão conseguir nas plantas aí nesse momento, 200, 300, 450 gramas. Deu 300 gramas, 3 vezes 8, 24, dá 24 mil quilos de matéria natural ou matéria verde. Isso é uma estimativa para ter uma ideia do que tem disponível ali. Qual a quantidade máxima de ração que eu posso fornecer para as vacas? Aqui entendido concentrado, não apenas a ração comercial, mas os grãos todos, os concentrados. O limite seguro é 50% da matéria seca. Uma vaca holandesa aí típica vai estar comendo 21 quilos, então 10,5 kg estaria num limite bem seguro. Até 60% se trabalha. Tá? E nesses casos, vocês provavelmente vão ter que ir para perto de 60% da matéria seca do animal. Mas quando começa a se chegar perto dessa quantidade de ração, por exemplo, quantidades aí perto de 12 quilos por vaca, os riscos de laminite, de acidose e até de alguma torção de abomaso, eles aumentam bastante. Então, cuidado, ração não substitui volumoso. O alimento básico do ruminante é o volumoso, é a fibra. A ração tem que ser para complementar e ajudar. Evitem, né, fornecer quantidades acima de 60% da matéria seca. Posso usar palha de arroz, embora a região não seja produtora de arroz, né, ele não está muito longe, então até existe a possibilidade de se contar com esse insumo, mas será que pode ser usado? A resposta é sim, pode, tá? Cuidado que ele é muito rico em oxalatos. Os oxalatos usados por um período prolongado podem causar problema de rins, né, cálculos renais ou outras afecções do tipo. Mas nesse momento de crise seria sim uma alternativa. Agora ele tem que ser tratado com esse nitrogênio mais a fonte de enxofre que a gente fala no boletim. Umedecendo ou normalmente umedecendo, né? A vaca nessas palhas muito seca, aí vocês talvez tenham que ajudar com um pouco de água, tá? Na hora de servir, não deixar fermentando e mofando, mas na hora de servir. E não usar isso aí em outras épocas de ano, né? É apenas para uma emergência. Eu posso umedecer um grão de aveia que eu tenha grão guardado ou de outro cereal para fornecer ele germinando ou já germinado para a vaca? Sim, pode, tá? Isso vai, inclusive, ajudar a usar vamos imaginar que alguém tenha muita disponibilidade desse grão. Eu tenho limites, que ele é um concentrado, ele pode causar acidose na vaca, né? Agora, se eu germinar parte dele, não todo, mas parte dele, é um alimento que eu posso utilizar, ele vai transformar parte da energia do grão em proteína.
né? Essa parte verde da plantinha ali, da plântula, como a gente chama, vai ser rico em proteína. E não teria risco de acidose, né? Nesta forma, sim. Então, pode ser usado até em grande quantidade. É uma alternativa, claro que vai ser uma solução para poucos. E aí, pessoal, como que está a coisa para frente? Então, vocês viram naquele gráfico inicial onde que está a seca e como que vai fechar novembro. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que o estado fecha abaixo da média. A região noroeste e o Planalto um pouco abaixo da média, mas um pouco abaixo da média para quem já está com falta, então não é uma boa notícia. E a região mais afetada em novembro, pela previsão, vai ser esse centro do estado ali onde está vermelho. Tá? Então ali vai começar a piorar, pelo menos até o final de novembro. E como será dezembro na previsão? Finalmente uma notícia boa, então justamente a região mais crítica, né, da região noroeste deve receber as chuvas acima da média. Elas não são muito acima da média, mas elas ajudarão a repor um pouco da falta. Isso não vai terminar com a seca. Tá? Isso apenas vai trazer um alívio generalizado na região. Infelizmente as chuvas estão em pancadas isoladas, então às vezes um vizinho recebe, outro não. E isso deverá continuar assim por todo o verão, a princípio. E nesse mês de dezembro torna-se crítico aquela região ali de Passo Fundo, Marau, né? Do Planalto Médio em costa do Nordeste e também lá no litoral sul, lá a região de Pelotas, Rio Grande também já agrava um pouco também. Então, este era o nosso recado. Procurem a cooperativa. Os técnicos estão à disposição de vocês nas unidades ou através dos contatos deles, o WhatsApp ou a forma que vocês costumam contactá-los. Não tome decisões impensadas e precipitadas, certo? Esse momento exige cabeça no lugar. Às vezes a troca de ideia com alguém mais experiente ajuda bastante. Nós estamos por trás dessa equipe técnica. Sempre que eles tiverem alguma dúvida ou se encontrarem com algo novo, eles recorrem à consultoria da Transpondo para dar suporte a um melhor serviço para vocês. Então, este era o recado que a Coopermil traz a todos. Vamos trabalhar na esperança, né, de que a chuva retome, mas enquanto continuar esse período crítico, temos algumas alternativas emergenciais para passar períodos aí entre uma chuva e outra. Então, um grande abraço a todos em nome da cooperativa Wagner Peskov.